Não, você pagou dele. Gente, vocês veem o que vocês fazem agora, ó, está na hora. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de janeiro de 2010, quarta-feira. O verbete é 1447. São 5 páginas, 48 logias e 8 máximos. O tema é pertencimento pessoal. A especialidade é autoevoluciologia. A definição. O pertencimento pessoal é a condição de autossubmissão e, portanto, de autodestinação da consciência às condições existenciais ou ao próprio destino, de acordo com o nível da autoinconsciência ou autoconsciência quanto à evolução consciencial, no âmbito da qualidade do emprego teático, da inteligência evolutiva. O pertencimento pessoal escolhido pela consciência. A enorme diferença entre a consciência sem lucidez dominada pelo determinismo na condição de pertença nos contingenciamentos existenciais e a consciência com lucidez, capaz de escolher o próprio destino por meio do livre-arbítrio. Os espaços sociogeográficos comuns, as crises de pertencimento culminando nas dissidências ideológicas, as prerrogativas cosmoéticas geradas pela autorracionalidade evolutiva, a holomaturidade da consciência quando senhora das próprias atribuições evolutivas no desempenho avançado do próprio papel individual, autolúcido, na estrutura complexa do cosmos. Agora, nós temos lá, na taxologia, a classificação das categorias das 26 realidades básicas do cosmos, na intimidade da qual a consciência evolui, neste caso, relativo aos pertencimentos pessoais. É uma síntese da holofilosofia da conscienciologia. Tem 26 tipos de pertencimento aqui. Na remissiologia, nós falamos da autossuficiência evolutiva, max conquista atual, o nível desenvolvimental, a onicompetência consciencial e o primado evolutivo. Esses dias nós falamos aqui da onicompetência. Frase enfática. A identificação exata do predomínio da condição do pertencimento pessoal fornece à consciência lúcida o nível da própria identidade evolutiva, realista, nua e crua no momento evolutivo. Algum pertencimento predomina em você? De qual natureza? Quer dizer, você é submissa a quê? Como é que é? Agora, gente, eu quero dizer que tem um erro aí no sinergismologia, que tem 2 princípios que não são daí, do principiologia. E tem também o princípio da inseparabilidade do grupo kármico, que está repetido, que já tem lá. Parece que os originais eu já corrigi, mas eu já anotei para ver. Sinergismologia. O que é na fatologia? Aonde que está? O que é que tem? Os gestos. Os gestos. Então tá. Vou olhar isso aí com amor e carinho. Agora, gente, queria falar para vocês o seguinte. Terremoto mata Zilda Arnes no Haiti. O terremoto 7 graus da escala Richter que atingiu o Haiti nessa terça-feira, ontem, matou Zilda Arnes, 75 anos, fundadora e coordenadora da Pastoral da Criança, que integrava a missão no país caribenho. O gabinete do senador Flávio Arnes, que é o sobrinho da Zilda, e a Pastoral da Criança confirmaram a informação ao UOL Notícias na manhã dessa quarta-feira, 13. Além da morte de Zilda Arnes, o Exército confirma a morte de 4 brasileiros em terremoto no Haiti. De modo que vocês vejam. A Zilda era irmã do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo emérito de São Paulo. Agora, ela era médica, não é isso? Pediatra.
Agora fez uma opção de coisa. De modo que é um negócio sério isso aqui. É mais um, né? Primeiro foi o Vieira de Mello, agora é ela, fazendo assistência do exterior. Agora, gente, Relação de Serviço de Acolhimento ao Voluntário 2010 da Unicim. Tem o Serviço de Apoio Existencial, é o CIAPEX. Tem o Serviço Gratuito de Receptivo do CAEC. Tem o Serviço de Atendimento da OIC. E tem o Serviço Gratuito da Unicim. São 4 trabalhos aqui nessa relação de serviço e acolhimento ao voluntário. Com isso, nós estamos chegando ao ponto que, desde 95, eu queria que chegasse, pedir para muita gente. Agora, a coisa está coordenada, bem arrumada e tecnicamente bem feita. Agora, tem um errinho aqui que eu queria falar. Eu não sei se a turma do acolhimento está aí. Vocês colocaram a empresa de Correio Telégrafo. E ela não tem nada a ver com isso. Você olha lá, ó, CAEC, olha lá, está na sua mão aí, na primeira parte. Olha lá, CAEC, público-alvo, depois tem holocicloteca, tertuliário, laboratório e empresa de Correio Telégrafo. Isso aí é etc. Esse inverter nas letras ficou empresa de Correio Telégrafo. Entende? Nós não temos nada a ver com a SCT. Tá certo? Então, ó, observa isso aí, tem um erro, tá bom? Agora, outra coisa. Prêmio Toque Educacional, professor Mário Palmério. Ó, estão mandando isso aqui para as universidades todas. Agora, esse prêmio educacional está no nome do Mário, 2009. A BMES, Associação Brasileira de Mantenedor de Ensino Superior. Esses caras precisam dar um jeito, devem ser os que estão facilitando o negócio. Não é isso? Agora, aqui ó, tem um negócio muito sério, os lugares todos, o que teve, o regulamento, o prêmio top educacional, professor Mário Palmério. Prêmio. Seria bom. Se alguém quiser ler, olha, mas depois me dá aqui de volta, tá? Está aqui. É interessante. Isso aí foi distribuído nas questões da Uniamérica. Agora, gente, ó, aqui está o meu filme que nós fizemos em 78, 1978. Faz só 32 anos. Entende? Eu fiz o filme com o nosso amigo Marcelo e o Ziraldo. Fora outros que trabalharam, o Rogério e tal, e mais alguns. Agora o Pedrinho Moraes e tal. Agora, o que se passa? O filme já está aí para ser vendido, 20 pratas. Ainda tem 2, ó, tem 2 lá, que fizeram mais 20, eles vão fazer mais. Se alguém quiser, ainda tem 2, tá certo? É 20 pratas, tá bom? Agora, vocês depois vê esse filme, porque esse filme vai ser a entrada do meu curso, quando eu vou fazer em abril o curso, sobre quadrinhos. Esse aí vai ser a entrada disso, que eu vou mostrar os originais que nós falamos nesse filme, eu vou mostrar na mão, hein? Não, tem que fazer muito, eles vão fazer, calma. É porque isso não pode fazer de uma hora para outra, demora. É o Chico que está fazendo isso, tudo em casa. Já fez 20 só até agora. Eu falei com ele para fazer 100 de cara, você lembra? Mas é que demora. Agora aqui, pergunta. Ontem o senhor disse que meu nome mostra que eu já possuo alguma evolução. Falou no meu primeiro nome, Bertolino, mostrava isso. Bertolino, quer dizer, você é o cara da abertura, é o Abertolino, está abrindo, é da abertura. Agora, esse nome era do meu avô materno, e eu desconfio que deva ser herança de minha bisavó, que era uma bugra retirada da mata de forma muito violenta. Bugra. Quanto ao meu último nome, Santos, bem, de santo eu sei que não tem nada. O senhor poderia escrever, não é? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse negócio de você ter uma abertura e depois ter um fechamento positivo, isso mostra que você tem responsabilidade. Nome, às vezes, influi na vida da pessoa. Isso aí precisa ver com calma. De modo que vamos olhar. Por exemplo, vocês já viram o Alberto aqui, que eu já falei, o Alberto, meu amigo. O Alberto é um cara que ele é aberto em tudo. Vocês já viram como é que ele é? Mas agora ele aqui é pior, porque é Bertolino.
é da abertura, não tem outra saída, isso aqui é o Berto, entende? De modo que, vamos ver se você é Berto mesmo. Você faz assistência, precisamos de ver isso, o nível da sua abertura. Se você não é santo, ok, isso aí a gente desconta. Mas abertura, o abertismo, é uma coisa séria. É isso que eu falei. Agora, eu estou falando o nome dele, que ele chama Bertolino Ayrton dos Santos. Tá certo? Ayrton. Poderia desenvolver sobre a aqui deve ser hibridização, híbrido, mas quase sempre é hibridização extraterrestre do planeta Terra. O problema todo é o seguinte, o problema é a mistura de para-etnias ou para-raças, ou seja, de extraterrestrialidade. Isso está acontecendo agora mais intensamente na Terra. Então tem gente que está vindo aqui para ajudar também o povo que está indo para outros planetas, aquele negócio todo. E tem alguns que estão vindo para ficar aqui. Porque se estão retirando gente, você sabe que na questão da natureza tem que ter aquele contrabalanço, tem que equalizar os processos. Quando morre muito de um lado, tem que acrescentar do outro. E por aí vai, para ficar mais ou menos sempre o mesmo nível. Então isso tudo está acontecendo. O processo do híbrido, da junção desse povo, é devido ao nível evolutivo que o planeta está passando. Depois de mais um ano num vai e vem com relação à TENEPS, sinto que finalmente consegui conquistar um trabalho de assistência mais sólido. Depois de muito tempo apenas recebendo instruções e orientações para a vida prática, organização, trabalho, casos clínicos e outros temas da vida, eu voltei a fazer emanações de energia. Poderia comentar emanações que ele está falando, quer dizer, o homem virou com neblina, emanação deve ser neblina, tipo, saiu do pântano, então está do vale, emanações do vale. Poderia comentar alguma outra prática para que a conexão com os amparadores da TENEPS, sempre tão benéfica, perdure no dia a dia? Sim. Você vai agora começar a estudar seriamente um negócio aí que eu faço com as duas mãos na cabeça da pessoa. Como é que chama? Arco voltaico crânio chacral. Começa a estudar isso com mais profundidade, que isso leva a pessoa para ficar perto do amparador. Porque a pessoa vai ampliar as potencialidades de assistência. O amparador, então, vai poder trabalhar mais com ela. Vocês estão entendendo? O problema do arco voltaico é importante nisso. E é bom a gente chamar a atenção aqui. Nesse caso aqui dele, o meu amigo aqui, é isso. Ele agora parece que está muito firme. Eu confio em você. Vamos em frente. Muito bom isso aí. Agora, gente, sobre o pertencimento pessoal. Vocês pertencem a quê? Como é que é a situação? Como é que está isso? Vocês já observaram lá o que é que eu falei na taxologia? Então, veja, a classificação das categorias de 26 realidades básicas do cosmos é a intimidade da qual a consciência evolui relativos ao pertencimento pessoal. Dimensões. As dimensões existenciais, a cosmologia. Você já tem uma noção que você pertence à cosmologia do universo? Consciência, você, a humanidade, é a para-humanidade. Você tem certeza que se você pertence à humanidade, é a para-humanidade? Energia imanente. A base das energias conscienciais, as alavancas evolutivas da consciência, o N dos autopensantes, é o meu amigo aqui, ele está com energia imanente, ele já está começando a mexer com energia. Você agora de mexer com o arco voltaico. Objetos naturais, as realidades da natureza, os envoltórios da consciência, frutos da energia imanente, depois dos 4 veículos conscienciais fundamentais. Quer dizer, você trabalha com 4 veículos aqui nessa dimensão. Mas depois disso tem todo o material que é o Maya, que é a base da ilusão. O que você queria falar? A questão que o senhor fala que é refém da enciclopédia também é esse caso aqui do pertencimento? Refém da enciclopédia, sim. O senhor fala. Esse é o caso. É o pertencimento. Atualmente, o meu pertencimento à PROEX.
O que você fala lá nada mais é do que conscientizar as pessoas que aparecem como aluno lá do pertencimento deles à programação existencial. A pessoa que tira o corpo fora disso, ela vai para o buraco, ela vai voltar para a baratosfera, é besteira. Então, o problema de pensar o pertencimento é muito importante. Tem gente que pensa só em pertença ou pertencimento, ou que ela é dominada por alguma coisa, só pior. Não é. Tem coisa muito boa que nós somos. Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem dominado por vocês. Presta atenção. Estou falando sério. Do ponto de vista geral, de grupo. Entende? Há um pertencimento nessa história, querendo ou não, muito sério. Entendeu o que é? Professor Baldo, página 74, polinomiologia, o polinômio pertinência, participação, comprometimento, corresponsabilidade. Olha, pertinência, você sabe, é aquilo que está pertinente, que diz respeito ao que você está pesquisando ou aquilo que te interessa. Isso é que é pertinência. É uma coisa que está de acordo com a outra, o que faz um segmento. Isso é a pertinência, que está mais adequado. Agora, o que se passa? Participação. É que você está participando, querendo ou não. Sim. Comprometimento. Você tem um compromisso com aquilo. E a corresponsabilidade. Ou você trabalha junto com o amparador, por exemplo. Você trabalha junto comigo. Você trabalha junto com o seu grupo karma. Isso tudo é a corresponsabilidade. Isso tem que ver Agora, com... veja, esse polinômio é terrível. Sim. Pertinência, participação, comprometimento, corresponsabilidade. Teria relação com tecnologia, as técnicas de convivência sadia? Sim, até um certo ponto, sim. Que é o jeito, se você não tem uma convivência sadia, como é que faz? Não há pertinência, não há reciprocidade, não há mutualidade. Na fatologia, o senhor fala sobre o senso de pertencimento. O que tem isso? O que você entende por isso? Eu acho a recuperação de cones favorece isso. Sim. Né? Tem que ver a recuperação de contas favorece tudo na vida da pessoa. Mas sobre a respeito da paraprocedência? Sim. Isso. É mais sério. Esclarece mais, fica mais óbvio. E a polinomiologia essa, não tem... Seria a consequência disso? A consequência. É isso aí. Professor Valdo, eu não consegui entender essas duas antoninas que o senhor colocou aqui. Ah, não? Então vamos ver. Antonina, autoconsciência evolutiva e autolucidez evolutiva. O que você não entendeu? Se a pessoa ela tem um pertencimento pessoal, ela tem que entender isso. Mas ela não pode perder a consciência dela. Você pertence a alguma coisa, mas o seu ego continua. O seu ego não se desfaz, ele não desaparece. E essa autolucidez também. Você pode pertencer a um grupo, mas você tem seu posicionamento e sua ideia própria. Você não perdeu isso. É um outro lado da história. Entendeu agora? Paulo, que é aquela ideia da autonomia, né? Você mantém... Você falou esses dias sobre isso. A pessoa, até na questão da relação do convívio, que você faz a concessão, mas intimamente você não se submete. Olha, para entender isso bem, mestre, tem um negócio muito sério. Olha a sua família nuclear. Praticamente aqui, uma boa parte, aqui, 90% do povo que veio para fora, deixou a família nuclear. Aquele pertencimento mais sério, direto, deixou de existir, pelo menos temporariamente. E a sua personalidade continua. As personalidades deles também lá continuam. Agora, há um pertencimento tênue, sutil. Entende? Há uma nuance dentro do problema que junta todo mundo, que é o link, é o pertencimento. Isso existe. Aquela condição do caso Dreyfus, que ele não queria o perdão, né, mas o julgamento, para justamente não considerar. Ele tinha a sua autonomia, né? Não, mas ele tinha toda a razão, né? Então, justamente.
Você sabe que o Rodrigo, eu dei para ele o livro, ele agora já está no fim, ele está besta com o livro. E olha, é da área dele, eu dei o livro, porque ele dá aula sobre processo político, essas coisas todas, exterior. Ele falou assim, ó, é impressionante o programa do livro. Ele falou, esses últimos anos não apareceu livro nenhum que eu tenha lido igual ele. Ficou bobo de ver. Agora, a pessoa tem que ter paciência de ler, né? Aquelas páginas todas, a repetição. Quando você pensa que vai esclarecer alguma coisa, começa tudo de novo. Você estava lá a hora que ele falou, né? Ele tem razão. Agora, ele entendeu tudo. Que aquilo, ele vai entender mais o livro que a maioria aqui, porque é da área dele, né? Que é o processo do consenso político e o problema também econômico-financeiro em geral. Agora, o livro do nosso amigo vale a pena. É muito impressionante, é impressionante. Agora, você sabe que até hoje esse negócio do caso, o affair Dreyfus, ele aparece todo dado. Eu estava lendo agora um livro sobre os processos dos nazistas, os franceses entraram com a defesa do caso Dreyfus para mostrar a jurisprudência na questão dos nazistas. Veja bem, quantos anos depois, praticamente quase 40 e tantos, 50 anos. Isso é impressionante o negócio. A gente notar isso aí, como é que é o Dreyfus. Vale a pena ver. Agora, o livrão aí do nosso amigo vale a pena. As pessoas, por exemplo, que querem saber como escrever bem, por exemplo, advogado aí igual você, divide ler esse livro. Ele é o papa dessa história. Eu nunca vi um processo criminal tão bem descrito, com todos os detalhes. Mas agora, por que ele fez isso? Depois de dezenas de anos, um século com o negócio, o material todo registrado, porque o negócio é da França, sabe, aquilo mantém tudo. Ele percorreu tudo que você pensar, tem lá. Daquele jeito, né? Com açúcar até eu. Por isso que ele ficou bem feito. Agora, é impressionante. As citações, o negócio todo. Eu sabia que o Rodrigo ia me foguetar. O Rodrigo chegou lá, doido, que agora ele já está mais ou menos no fim do livro, né? Ele viu como é que é, ele aguentou a leitura. O negócio não é fácil. Você fica, é pior do que filme de suspense. Você fica torcendo, não, mas que hora que vão mostrar que está tudo errado? Como é que é? E nada. Os franceses sempre entravam com uma coisa contra. Agora, por ali você estuda a personalidade humana, por isso que eu falei, né? É estudo da sujeirada. Como as pessoas humanas, como é que elas podem querer tapear? Como é feita uma tapeação depois da outra, em cadeia? É uma loucura as ilusões que o povo cria. Quando você menos espera, ele viu um detalhe que não tem nada a ver com aquilo, mas que pode impressionar alguns. Ele joga lá dentro. É uma vergonha. Vale a pena ver. O negócio é impressionante o jeito. Agora, ó, conheci a Conscienciologia dos meados de 1993. Desde então, vem indicando as ICs, vários livros e DVDs conscienciológicos. E várias pessoas já fizeram cursos indicadas por mim. Com isso, já sofri todo tipo de processo, entre extrafísico. Atualmente, venho trabalhando com um filósofo professor espírita, um tipo de Divaldo do interior de Minas. E o médico é uma consciência mais patológica do ponto de vista mediúnico. Num desses debates que tive com o médico, percebi um tipo de máquina sugando energia que saía de nossas cabeças. Essa energia era trabalhada na máquina e depois retornava. Já vivenciou algum desse tipo? Não, eles fazem isso aí, geralmente não tem tanta força não. Eles fazem isso porque ele deve estar dominando essa pessoa. Quando domina o negócio aí agora, eles fazem o processo pictográfico para a pessoa mostrar. Mas eles geralmente não são bons de máquina não. A paratecnologia é só mesmo o amparador de alto nível que faz. Agora, num caso desse, é porque eles devem estar marionetando essa pessoa que você falou aí. Cuidado com isso, hein? Para você não levar para casa. Olha bem, não é levar desaforo para cá, não. Levar energia negativa para casa. Desaforo não faz mal. Agora, energia negativa faz mal. Então, o problema todo é fazer a desassimilação. Que é a desassim. Você já sabe, já está mexendo com isso há muito tempo, você sabe. Vamos estudar. Agora, ó, fica firme.
que deve ter gente ajudando você seriamente. Olha bem isso. E fica assim, ó, um amparador. Esse aqui é o caminho. Esse diz que o teu senhor aconselhou uma pessoa que perguntava sobre o alto arco voltaico a fazer o estado vibracional cósmico. Como é isso? Poderia descrever até que o problema é o seguinte: a hora que você dominar bem o estado vibracional, você pensa no cósmico, tudo, e manda energia para aquilo que precisar. Tudo quanto é lado. Agora, ó, quase sempre quando a pessoa faz isso, às vezes ela vai sintonizar com a central estatística de energia. Se for tenepsista, quase sempre isso ocorre. Porque aí é como se ele fizesse a captação na frequência certa da central. Está entendendo? Aquilo liga, porque é alta frequência. Não é frequência modulada, não, é mais sério do que isso. Entendeu como é que é? Então, vale a pena você pensar nisso. Agora, ó, se você tem dificuldade, começa pensando primeiro no mapa do Brasil. O mapa do Brasil, todo brasileiro sabe como é que é o desenho do mapa. Então pensa naquele desenho assim, ó, para você focar o Brasil inteiro, e depois joga energia nele todo. Isso começa a dar mais processo de energia, de amplidão, ou amplificação da exteriorização da energia. Sobre a esquizofrenia, esse transtorno mental surgiu em mim durante o SCP-2 de 1994, que foi conduzido pelo senhor no Rio de Janeiro. Quer dizer que eu sou especialista em fazer esquizofrenia. Minha família é adepta do espiritismo e tem, portanto, muita reserva em relação à projeciologia e conscienciologia. Como posso aliar meus estudos nessa área, já que aparentemente eu tenho curso intermissivo sem ter a reprovação cabal dos meus familiares? Primeira coisa é o seguinte: você não tem nada que ver do ponto de vista do seu posicionamento filosófico ou ideológico com os seus familiares. Cada um de nós tem autonomia de pensar o que bem entender, desde que você respeite os direitos das outras pessoas com quem você vive. Então, abençoa todos os seus parentes e estude o processo do jeito que você precisa. Agora, ó, estuda aquilo que eu te falei. Vê se tem esquizofrênico na sua família. Outra coisa, no SCP-2, se você teve isso, mostra que é o que você precisava. Você foi levado para lá para ser socorrido a tempo. Por quê? Se o negócio, a eclosão da doença, se ela custa se manifestar, quando ela se manifesta é tarde. Se a pessoa trata antes, é melhor. Por isso que eu falo, por exemplo, não é o SCP-2 que é bom para fazer eclosão de doença, não. É o EV. O EV é o ideal. Eu sempre conto aquela história, que foi um dos primeiros que eu vi dentro do processo da conscienciologia, porque eu já tinha visto isso no espiritismo. Mas a hora que a pessoa começou com EV, ela viu que tinha alguma coisa no fígado. Eles foram examinar, e o negócio estava terrível, teve que fazer até cirurgia. E ninguém tinha visto aquilo, nem na medicina. Agora, a hora que eu vi o negócio, que a pessoa estava sentindo lá, eu falei, não, você está com hepatopatia, vamos ver. Eu nunca pude esquecer aquilo. Agora veja, o EV, logo que a pessoa começou a funcionar, diagnosticou a doença principal que a pessoa tinha. Então, nesse caso aqui, ó, que é a esquizofrenia, a coisa é mais séria. Aí já o negócio é mais sério do ponto de vista da complicação, é complexo, porque tem uma opção de reações da pessoa, de relacionamento, de convívio, uma série de condições que criam o problema da esquizofrenia. Agora, a hepatopatia já é diferente. Se a pessoa sentiu alguma coisa no fígado, vai ver depois, testa, faz o processo da anamnese e vê, é mais físico. Agora, no processo psiquiátrico é mais difícil. Então, por isso que eu estou falando, é bom você examinar na sua família, do pai e da mãe, quem é que tem alguma coisa assim, alteradinha, que pode chegar perto do processo esquizofrênico. Isso aí é importante examinar. Vale a pena. Quem é que está? Você? Antes um pouco da tertúlia, você estava falando alguma coisa que eu não peguei direito sobre os confusinos aí da... Parece que estava falando do Adorno, eu não peguei direito. Eu gostaria que você... Eles falaram que não estava falando... Analisasse... Não, o Adorno é confusino mesmo, mas eu queria que você analisasse os detalhes, se possível. Confusino é o seguinte, a hora que a pessoa ela é confusa consigo mesma.
ela não consegue ser lógica e explícita consigo mesma. Nessa hora, então, ela está pouco lidando e ela começa a fazer mais confusão e menos explicitação com os outros, naquilo que ela fala, naquilo que ela expõe, naquilo que ela escreve, naquilo que ela faz até carta. Então, com o passar do tempo, a pessoa vê que a pessoa é confusina. Do ponto de vista de profissionais, todo tipo de profissional pode ser confusino. Eu, na medicina, por exemplo, eu vi professores totalmente confusinos. Tinha um que o apelido dele, que eu já não falava na frente dele, era confusino. Todo mundo sabia que o fulano é o confusino, porque ele era confuso em tudo. Mas no modo de apresentar as coisas. Agora, veja, conhecia a matéria, que era uma loucura, era uma especialidade da medicina. O homem era o maior na especialidade, mas na exposição, no modo de ser, as coisas que ele tinha, tudo era confuso. O modo de apresentar a aula, tudo era confuso. Entendeu? Agora, por exemplo, na filosofia, você tem que notar que o Adorno já teve várias pessoas, todos os filósofos já falaram. Tem uma parte boa que é confusina, outra não, mas tem uma parte grande. Mas agora, tem coisa dele que é confusa. Agora, principalmente entre os alemães, filósofos alemães, uma agora, parte também, porque eles não gostam de vender por menos a ideia deles. Ele quer vender dentro da confusão. Ele quer vender dentro da complexidade. Ele quer. Para que nós vamos fazer uma coisa simples se a gente pode embolar o meio de campo? É assim que eles pensam. Mas aí, por exemplo... Então, é totalmente errado. A Hanna, por exemplo, eu li, ela é clara. Está aqui, ó. Eu vou ler para você a frase que eu estava lendo. É que você leu para... Vamos ler. Parece que leu aqui. Vê se você entende, hein? O urubu observa bem, hein? Esse negócio é muito sério. A irresistibilidade empírica da consciência psicologicamente existente do super-eu lhe garante, contra o seu princípio transcendental, a facticidade da lei moral, que, mesmo segundo Kant, enquanto fundamentação da moral autônoma, precisaria ser igualmente desqualificada por ela como pulsão heterônoma. Eu não... Você entendeu tudo? Tem uma parte no começo eu estava entendendo, depois confundiu tudo. Agora veja, o livro dele todo é assim, né? Esse livro aqui. Agora é a dialética negativa. A dialética negativa. A gente pode falar que é o texto negativo. Eu comecei a ler dialética negativa realmente para entender. Foi? Ele não falou nada, agora eu estou tocando lá. Eu tenho o livro, eu li uma parte. Você conseguiu ler quanto tempo? Não, eu li uma parte, porque estou lendo aos poucos. Tem gente que já deu o livro e falou assim, não aguentei ler. É difícil. Não cheguei a meia hora, Valdo, não deu. Então os caras começam a ler aqui, depois vai vir daí 200 páginas, 300 páginas, mas... Agora eu tenho mais... É tudo a mesma coisa, o negócio piora tudo, em vez de melhorar. Agora só vou fazer um relato aqui de... Não, agora o melhor disso não é isso, não. O melhor é aquele cara que fez a tradução dele e falou assim, não entendi nada, mas traduzi. Você já viu que tradução que é essa? Agora, como eu pego filósofo de ciência em geral, que é o campo da minha pesquisa, eles são claros. Pego o Popper, pego o Hessing, de origem alemã, hein, uma parte bem clara. Não é que todo alemão é o... Não, tem muita gente que a Hannah Arendt, mas agora veja, ela é clara também. É muita coisa mais clara. Agora o Adorno, ele também é de base alemã, né? Mas veja, Adorno é alemão, mas eu estou falando que agora, tem uma parte dos alemães que não são claros, e outras são. Só eu. Agora, vocês vão ver a hora que eu fizer o verbete com ele. Aí nós vamos acabar com isso. Professor, eu vou mostrar para vocês. Acho que sim. Aqui na fatologia, no finalzinho da quinta linha, o espelhamento interconsciencial. Como é que... Espelhamento interconsciencial. Interconsciencial. Como é que isso é? Pessoa que serve de espelho para outra. Isso eu tinha entendido, mas como que isso cabe no pertencimento pessoal? É uma coisa muito séria, porque a pessoa, por exemplo, o fã-clube, você não pensou nisso, né? Eu já vi que não. Pensa só no fã-clube.
Raciocina só um pouquinho, depois eu escrevo isso. Mas pensa. No fã-clube, Vamos enquanto pensar só um pouco. eu participante de um fã-clube ou eu observando um fã-clube? As duas coisas. Não? Como é que você entrou no fã-clube? Arrastada? Ela não entendeu nada ainda. Ah, porque eu me espelhei no outro, é isso? Você quer explicar? Que É você acha? isso? Eu vou deixar, vamos ver o que é que ele achou aqui para ver se entendeu. A pessoa entra no fã-clube por adoração, e normalmente ela quer ser aquele objeto de adoração. Então tem o processo de espelhamento, todos estão ali também, mais ou menos estão todos seguindo aquele mesmo padrão. Sim. Pertencimento. Mas aí o É a pertencimento... questão de definir uma identidade, que no caso é patológica, é a síndrome da Patológico. ectopia afetiva. Agora, esse é patológico. Agora, tem outros que não. Eu, por exemplo, eu tenho um certo espelhamento interconsciencial. Com quem? Transmentor. Transmentor. O que você acha? Sim. E sou consciente. Mas veja, vocês não veem eu aqui, aqui 50 pratas aí para o fã-clube do Transmentor. Vocês não veem isso. Muito Quem obrigada. sabe que até que seria bom, hein, mano? Ele ia chegar e ia puxar a orelha de todo mundo. Não, ele ia chegar e ia puxar a orelha de todo mundo. Ia ser bom, porque ia aumentar os fenômenos, não ia aumentar. O povo ia desenvolver o parapsiquismo. É isso? Agora, tem certas pessoas que chegar, por exemplo, a Lindar seria um coque. Seria um coque. Né? Mas olha, ficou mais ou menos claro isso aí para vocês, espelhamento? Essas coisas existem. E outra coisa, em qualquer área existe espelhamento, você sabe disso, né? Agora, ó, um dos lugares que tem espelhamento quase que profissional, onde é? Tem vários lugares, mas tem um que é terrível. Aonde que é? Que eles fazem o espelhamento profissional. A psicologia? Militarismo. Militarismo. Presta atenção, militarismo é assim. O cara, para chegar lá no outro posto, ele está sempre vendo como é que o outro fez. Ele tem que sempre seguir. Então, há um espelhamento praticamente institucionalizado. Tem lógico? O que é que eles não falam nisso, você notou? Ninguém fala nisso. Mas olha, pode falar. Tá ligado. Aqui na página 73, em fatologia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da terceira linha. A enorme diferença entre a consciência sem lucidez... Sim. Eu já li isso aí no início. Existe a enorme diferença entre a consciência sem lucidez, dominada pelo determinismo, na condição de pertença aos contingenciamentos existenciais. É isso que eu estava falando, por exemplo. O cara militar, o outro do fã-clube, tudo é desse determinismo. Agora veja, a própria lei depois, com a própria natureza, vem em cima da pessoa daquilo. Por exemplo, a interprisão grupo kármica é esse determinismo. A macro-PK não seria também? A macro-PK? Não, a macro-PK já tem aí assédio. Né? Isso aí já tem assédio bravo. Não é um Agora determinismo veja, também. na condição de pertença dos contingenciamentos existenciais e a consciência com lucidez, capaz de escolher o próprio destino por meio do livre-arbítrio. Por exemplo, eu admiro o Transmentor, mas não tem fã-clube com ele. É uma admiração, discordância. Eu discordo dele, por exemplo, uma coisa. De que eu discordo dele? Você sabia? Tem um negócio que eu discordo dele, mas frontalmente. Estou fazendo vocês pensarem agora, mexendo com tudo. O que é? Tem um negócio que eu discordo totalmente dele. Não, nada disso. O problema é esse. O que é? Sabe o que é? É que ele podia, de vez em quando, me dar umas dicas a respeito de vocês e fica calado. Eu também disse. Quer dizer, ele tem seus motivos. Os motivos não são meus, às vezes são de vocês. Agora, eu discordo dele, porque eu desejaria saber para poder ver o que eu posso fazer. Dar uma rasteira no loche. Saber os segredos mais escondidinho. Não, você já pensou, se ele chegasse para mim, e desse todas as personalidades consecutivas de vocês.
E eu ia fazer uma ficha, porque muita gente. Professor, E agora, não, e depois eu ia chegar num banco de dados. Quais são os mais burros, os menos burros, os mais ou menos burros? Como é que eu quero? professor, Sim. aí o senhor sabe, continuando nessa ideia, o senhor diria para cada um de nós, ou o senhor ia ficar também... Não, aí ele... Porque aí é o que ele está fazendo, se ele né? fosse dar essa informação, já viria com pós-escrito. Isso aqui pode dar, isso aqui não pode. Isso pode, isso não pode. Já havia tudo grafado. Esse povo não brinca esse serviço. Então ele está Quando nessa o ideia. próprio enumerador, quando fala certas coisas para mim, ó, isso aí você deve falar, isso aí não é bom. Eles falam claro. Então, está nessa Isso fica ideia. entre nós, quer dizer, em off. É o processo em off. Você está entendendo? Em off. Agora, um você fica em off, o outro você faz o making off. Você está entendendo como é que é? É a saída. Isso aí que é o jeito. Agora, ó, sem o transmentor, eu sei de algumas coisas do negócio. Isso que eu chamo de personalidade consecutiva. E eu não posso falar. Eu sei que eu não posso. Ninguém me proibiu. Então por que se discorda, Val? Agora, minha consciência não discorda. permite. Nós discordamos de você. Você está Você fazendo a mesma discorda coisa. Assim como E eu repassa discordo pra do gente. enumerador, vocês Mas, Val, discordam de então mim. faz o contrário. E, ó, a Repassa gatinha pra gente. discorda de vocês. Olha só, veja se tem lógica. Fala pra gente que aí ele pode falar pra você. Certo? Eu falo para vocês. Então eu viro para você e falo assim, você vai ser uma formiga e vai examinar no formigueiro como é que age o formigueiro. Depois você coloca você e o serenão. É aquilo da técnica Você do fala da serenão. comparação. Pois é, vai estudar isso. É uma saída. Você vai entender tudo sobre personalidade consecutiva, OFIEX, Max Morex, complexo, dispersidade, tudo está nisso. Aqui, a rigor, falando franco, falando sério, realmente isso aí, se a pessoa for examinar, ela vai ver toda a evolução dentro do processo. Agora é aquilo que eu falava, você arranja uma cadeira, senta perto do formigueiro, não pise formiga nenhuma, nem coloca o pé da cadeira junto lá. E você senta ali 5 horas e fica olhando o formigueiro. Tudo que acontece. Tem que ser um dia brabo. Se estiver muito bravo, leva um guarda-chuva, porque às vezes está no sol. Né? Mas, por exemplo, um dia de correção que está preparando para a tempestade, por exemplo, vale a pena. Agora, aquilo, as formiguinhas lá vão mexer nos seus neurônios. Uma opção de ideia vai aparecer. Já teve gente que não brincou comigo, mas foi fazer o negócio para depois me chatear, que queria acabar comigo com essa besteira. O negócio mudou na cabeça da pessoa, sabe? O cara era um homem. Chegou para mim e falou assim, olha, você tem razão, a gente começa a fazer as inter-relações, o negócio é seríssimo. O que é que tem? Porque a defasagem, o gap, de uma coisa com outra, uma formiga com você, a diferença é muito grande, é grandona. Mas veja, a formiga já tem a opção de coisa nossa. Aquele negócio de carregar, o problema de ter uniformidade, o militarismo do formigueiro, aquela coisa, isso tudo é um negócio sério. Isso faz pensar. Para uma pessoa que tem observação, vale a pena fazer a técnica, entendeu? Agora aqui, sobre a Zilda Arnes, vítima do terremoto ontem no Haiti. O senhor tem alguma ideia de como foi essa PROEX e as lições a serem tiradas? Atuou na TACOM e foi fundadora da Pastoral da Criança. Pertence ao catolicismo. Ao que parece, melhorou bastante sua ficha evolutiva. Você quer falar sobre ela? Olha, aí eu vou te mostrar uma pessoa que há muitos anos estuda o processo dela, porque defendeu tese, que é a Cristiane. Fala sobre ela, que é importante. Essa conhece tudo, conversava com ela, sabia de tudo. A Zilda Arnes, ela tem formação médica, sanitarista, fez muita assistência na área da medicina. Depois, a partir da proposta do irmão, vindo também do pessoal da Unesco, veio a proposta de fazer a Pastoral da Criança.
E ela fundou, então, a pastoral para acabar com a desnutrição infantil, com a mortalidade infantil em crianças de 0 a 6 anos. E a proposta da pastoral era integrar pessoas de várias procedências e religiões para poder ajudar essas crianças. Então, é um trabalho voluntariado, a maioria 90% são mulheres. Eu cheguei a fazer entrevista com vários voluntários da Pastoral da Criança e realmente eles ajudam muito, né, essa recuperação. Os índices no Brasil de mortalidade infantil nessa faixa etária melhorou muito graças à Pastoral da Criança. Então, a atuação dessa ONG, né, faz o papel que o governo diretamente não faz, né? Então, é uma das instituições que tem cumprido essa missão de melhorar realmente a mortalidade infantil nessa faixa de 0 a 6 anos. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz umas 3 vezes na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e por indicação, né, da própria presidência. E, então, assim, o trabalho que ela fez na área da consolação, é um trabalho assistencial, sem dúvida, ajudou muita gente. Uma coisa, quando você veio me perguntar, o que eu falei para você? Mete os peitos, estuda tudo, mostra tudo que ela tem valor, tá lembra? Foi. Primeira vez, você ainda estava assim, estudando, o que ia fazer, como é que era. Foi. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, ela, na vida que ela teve, não foi só tacou, não. O exemplo que ela está dando, junto com o processo da ONU, da Unesco e etc., e as coisas todas, já é Tales. Vocês estão entendendo ou não? Não interessa que é catolicismo, que o irmão dela é muito político, aquela coisa toda, que arranjou as coisas. Não. Lá no fundo também tem Tales dessa história. E no Brasil, é um negócio que eles não faziam, ela conseguiu fazer mais do que a média que está aí. Vocês estão entendendo? Cristina. Tem aí o percentual, deixa por conta de vocês. Vocês vão falar, não, 90% de Tacon, 10% de Tales. Gente, não interessa. Se foi 1% de Tales, é uma grande coisa que a mulher fez. E aquela multimistura, né, que os voluntários fazem, que é uma farinha nutritiva para salvar as crianças, né? Não é só a criança que salvou, não. Eu sei de casos, salvou muitos adultos, idosos, a partir dessa farinha que os voluntários fazem. Eles têm como se fosse uma cozinha caseira, assim, com ervas, com farinhas, que salva muita gente por aí. Cristiane, só para colaborar, Elizabeth, eu trabalhei nesse projeto no Rio Grande do Norte, e desenvolvendo essa mistura, e ensinando a fazer essa mistura em todo clubes de mães, periferia, de todo o estado do Nordeste. Vocês têm que lembrar, as outras pessoas, é bom vocês entenderem o seguinte, eles não estão falando de farofeiro, não, tá? É alimento. É alimento, não é farofeiro de praia, não, presta atenção. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. O senhor poderia dizer algo sobre economia de males, genialidade e mediocridade? Olha, seria bom você ler a enciclopédia da Conscienciologia, né? Que ela está querendo muita coisa. Aqui, economia de males, genialidade e mediocridade. Economia de males. A primeira coisa é a seguinte, quando você tem 2 males, você olha qual que é o menor e você usa. Isso é da antiguidade. Tem mais de 2 milênios que o povo já sabia disso. Dos males, o menor. Isso aqui é economia de males. Agora, isso mostra a genialidade da pessoa. Mediocridade é a hora que a pessoa não pensa assim. Ela deixa a coisa levar. Ela vai, deixa como está para ver como fica. Ela empurra com a barriga. Ela tem preguiça mental. Ela, enfim, ela faz a lei do menor esforço. Isso é mediocridade, que é totalmente diferente da genialidade do caso. Agora, a economia de males é aquela pessoa que está trabalhando com coisas difíceis, complexas, e ela, no entanto, consegue se sair bem, porque ela usa as técnicas da cosmoética, principalmente a partir da economia de males. A economia de males, às vezes, exige a homem super, que é a hora que você tem que fazer, tirar o corpo fora daquilo que está passando da conta, para você não ser comparsa nem cúmplice. Qual é a relação entre doenças dermatológicas como a psoríase e o egocarma? Às vezes tem sua razão, mas agora a coisa mais séria que tem
na questão do ego-karma, com um problema de dermatose, é que as energias atuam demais na pele. Tudo vem para a pele. Por isso que dá tanta dermatose e muita coisa nesse sentido. É necessário que a pessoa veja as energias. Quem tem psoríase é preciso de ver. A psoríase, às vezes, aponta outras alterações metabólicas, orgânicas, nos órgãos e sistema da pessoa. Se examinar. Terminei de ler o livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Como explicar o caso de Eichmann, que mais de uma década depois do final da Segunda Guerra, e depois de ter deportado judeus para os campos de extermínio, tinha como grande mágoa o fato de não ter sido promovido dentro da hierarquia da SS nazista. O problema é o seguinte, você vê que o cara, a própria Hannah Arendt falou, que ele era uma pessoa medíocre, o Eichmann. Ele não era um gênio, não tinha genialidade nenhuma. Agora veja, ele estava preocupado com a priorismose dele, ele era a priorota. Ele queria ser promovido, não interessa se ele estava matando os outros, ele nunca raciocinou nisso. É isso que a Hannah Arendt pegou para falar, não, esse cara aí tem que dar um desconto, que ele é debilóide até um certo ponto. E muita coisa ele era debilóide. Mas pense nisso, é um negócio seríssimo, é ou não é? Pensa bem. Esse cara, ele ajudou a matar milhões. Esse foi um dos piores, eles todos. E outra coisa, esse promoveu o negócio. O Hitler mandou, ele era o mastermind, mas esse aqui não. Ele fez, ele promoveu. Agora, tinha gente pior do que ele, doida. Tem livro aí que os caras mostram que havia verdadeiros carniceiros mesmo, que matavam a pessoa com a mão. Uma loucura o que eles faziam. É tanto que eles até evitam falar nisso. Agora, tem uns judeus que têm escrito sobre isso ultimamente. Tem um deles lá que fala sobre o processo do extermínio e o que houve com o povo de Hitler. E ele mostra como é que é, e mostra os nomes, quem era. Fulano de tal, carniceiro disso, o outro que era doido, o outro não sei o quê. Como é que eles matavam as pessoas? Por exemplo, o Joseph Mengele, aquele, passou até no Brasil tudo, aquele era um carniceiro, mas tinha pior do que aquele. Então veja, lá o povo está tudo doido. Numa hora dessa que vem tudo o problema de matar os outros, que é o processo bélico, todo mundo que é doido chega, porque os afins se atraem. Então, no meio das SS tinha muita gente doida. Agora, por que é que não deram a promoção para ele? Porque ele sabia que ele era fraco. O cara era cabeça curta. Esse, o Eichmann. Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, né? Agora, lá, ele está pouco ligando. O problema dele era aquilo que não resolveu para ele. Ele não via nada que estava matando os outros. Agora, então, vocês vejam a mentalidade da pessoa, como é que é. A gente tem que examinar, gente, demais as pessoas. O cara um dia desse chegou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo aí que tem uma moça no lugar tal, na cidade tal, eu estou interessado em fazer a dupla evolutiva. O que eu devo ver em primeiro lugar nela? Eu falei assim, olha o temperamento dela. Porque, de acordo com o temperamento, você vai ver o seguinte, você vai fazer uma dupla para ajudá-la, ou você vai fazer uma dupla porque você quer ajuda? O negócio não é fácil. Agora, para eu ensinar para ele como é que ele faz para ver o temperamento da moça. O que é que ele tinha que ver? Porque é nessa hora, a pessoa tem que ver. Por isso que esse negócio de noivado é uma das coisas mais sérias que tem, noivado. Antes de casar, a pessoa tem o noivado. Que é para um conhecer o outro. Se não houve nenhuma rusga, se não houve nada, nem uma briguinha antes de casar, isso é um perigo. Tem que ter a vida para a pessoa chegar lá, encanto lá, dá um jeito. Se não houve uma dor de barriga, se não houve nada, está danado. Tudo assim, céu azul, de brigadeiro, céu de almirante, isso é um perigo. Mar de almirante. Bom, voltando só à questão do nazismo, na sua opinião, o que faz ocorrer essa convergência de tanta consciência patológica num processo de liderança que eles dominaram ali na Alemanha? Por que juntou tanto assim? Aquilo ali é a baratosfera, né? E o problema veio da Primeira Guerra. Ok? Nós estamos offline, tá? Quer dizer que está tudo em off. Tudo que eu falar. Então, ó, cuidado que eu posso xingar vocês todos aqui um pouco mais de veemência.
Tá certo? Estamos offline. Não é isso? É assim? Eu sei que fica gravado, mas a gente fala para criar um problema. A gravação agora pode editar, o ao vivo não dá, né? Não, a gente faz o making off. A gente dá jeito nisso, isso não quer dizer nada. Para que tem tesoura? Na numerologia, na penúltima e última, tem os sinais e os símbolos. Eu gostaria que se exemplificasse isso. Os sinais de pertencimento e os símbolos de pertencimento. Sinais que eu estou chamando aí é apenas quando tem assim, você está entendendo, um ex, quer dizer, está dando um sinal, olha, pode ser que isso aí seja já o pertencimento. Agora, o símbolo não, é a hora que a pessoa já virou profissional, submissa ao processo. Valdo. Você acha que eu sou profissional da questão da evoluciologia? Agora, um exemplo de símbolo, principalmente, eu não sei se a parte de dogmática, por exemplo, a suástica, será que entra nisso? Não sei. Isso é o negativo, né? Você está falando do símbolo negativo. É negativo, um símbolo negativo. Existe o símbolo positivo e o símbolo negativo. A suástica é horrível. É tudo negativo. Valdo, aqui no... É claro. Vamos lá. A dragona seria um símbolo de pertencimento? Até um certo ponto. Mas não é só isso. Para microchip. Outra coisa. E o macrosoma? O macrosoma. Mas a dragona é mais agora, evidente. A dragona é mais assim, taxativa, né? Específica. Ela é evidente, né? Olha, eu queria perguntar... Tem um cara que olhou para mim com tanto desânimo junto com a mulher dele, a hora que viu que eu tinha isso, me deu até pena. Por quê? Hein? Por quê? Porque se ficar com pena de mim. Você vai ter que responder muito por isso, meu filho. O que você está fazendo? Aí eles começaram. Você precisa de ajuda? Em que área que você precisa? Entendeu? Agora, isso é a agenda do movimento espírita. Eles tinham alguma ideia, mas não era, por exemplo, assim, saber todo o mecanismo, a elaboração do processo da dragona, igual o nosso caso lá do cara lá de New York, não. Eu não sabia disso. Um outro cara que sabia de alguma coisa nesse sentido foi aquele que estudou tudo sobre o Nostradamus, que morava no Botafogo. Eu fui lá. Eu conhecia as centúrias de cor. Foi o único cara que encontrei, as centúrias básicas que eu estou falando. Ele sabia de cor, ele falava aquilo. Ele era totalmente pirado nessas coisas. O negócio é muito bravo com ele. Agora, eu comecei a dar umas dicas para ele queria que eu trabalhasse com ele. Não, trabalha comigo um mês. O que você precisa? Nessa ocasião, eu estava com o meu consultório, um monte de gente em cima de mim, não deu para... Eu queria até conversar mais com ele, com calma, depois o cara morreu. Mas ele conhecia muitas coisas, muita coisa séria, ele estudou demais. A biblioteca dele tinha vários idiomas. O negócio do orientalismo tinha tudo ali dentro. O processo de iniciação, ele conhecia tudo. O homem era bom. Será que dá para, no símbolo, daria para incluir a linguagem, sei lá? Também. Não. O signo é o símbolo, né? É a linguagem, né? A letra, a comunicação. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui não é isso, não. Olha tudo. Eu falo critérios, formas, graus, vínculos, linguagens, sinais e símbolos. Bom, não sobrou nada. Dá uma ideia terrível disso. Agora, o símbolo do pertencimento aqui é a hora que acabou. A pessoa já fez todas as iniciações. Você está entendendo? É aí que entra o processo da dragona. Já não é mais um simples fã-clube. Não é mais um campeonato brasileiro. A coisa mais séria. Você não leu, eu vi. Por isso que eu fui ler lá atrás. Falei, não, vamos ler tudo e ver o que é. É tudo aí. Valdo, o que você quer dizer que fez todas as iniciações? Como é que é? O que significa isso? Fez todas as iniciações? Para a gente chegar na dispersidade. Entendeu? Muita gente vai chegar aqui na dispersidade sem ter feito ou sem lembrar de iniciações.
Agora, no meu caso, não. Eu estudei muita coisa para pensar nisso. Eu sou muito teoricão também. Eu não sou muito só prático, eu sou teoricão. Eu andei estudando muitos processos de teoria, né? Por exemplo, eu estava lendo agora o processo um cara lá que é enciclopédico. Tem um livro aí na biblioteca sobre o processo do iluminismo. E eu vi logo lá, eu até cheguei um dia a tocar nesse assunto aqui rápido, que ele é apaixonado pelo Spinoza. Agora, o levantamento de erudição desse livro do iluminismo baseado em Spinoza, não existe outro. Agora, eu estava olhando lá o processo lá do povo que fez comentários sobre o livro, todos eles chegaram a essa conclusão também. Eu nunca vi uma coisa daquela. Agora, esse cara, ele examinou até livro daqueles que eu estava procurando. Ele cita lá na bibliografia alguns que são dos meus. Que eu procurava livros de 1600, 1700, aquele negócio todo que não existe. Ele foi atrás, ele viu um monte. Agora, ele cita os autores, estudou de uma tal maneira que tem microbiografia dos autores, tudo em iluminismo. Quer dizer, gente de 1600, 1700, que livro tem é tudo. Que livro é esse? Procura lá, que é livro sobre iluminismo. Olha lá, tem um livrão grosso, tem lá, tem um monte deles. Radical. Eu vi. Agora veja, esse cara, por exemplo, ele estudou muito. Esse autor, esse aí é um que eu desejaria estudar a personalidade consecutiva dele. O que ele foi antes? Como é que vai ser? Esse é dos meus, é do meu estilo. Hein? O autor. Ele é uma cabeça. É o tal Israel. O nome dele é Israel. Já começa por aí. Você vê que é judeu o cara, deve ter sido. Agora, o Spinoza, ele valoriza demais as questões do Spinoza. Eu acho que tem menos, como diria a Adriana, menos. Você está entendendo? Não é tanto assim. Agora, ele pegou tudo quanto foi autor e viu que o Spinoza realmente, na época, ele influenciou gente demais. O iluminismo todo é influenciado pelo Spinoza. E o povo não dá valor para isso hoje. E outra coisa, a maioria não conhece nada de Spinoza. O espinosismo, por exemplo, no Brasil, na sua lá, quantas vezes já falaram de Spinoza para você? Valdo. Nada, né? Então, assim é um monte. Em várias áreas, você está entendendo? Quando você estudou, te falaram muito sobre Spinoza? Pois é. A maior especialista em Spinoza no Brasil é Marilena Chauí, para ter uma ideia. Eu sei, mas ela é fraquinha. Pois é, para você ver o nível que está, né? Mas agora esse Israel, ele é bom. Esse cara aí. Né? Eu queria fazer uma pergunta, é sobre a questão do pertencimento no retomador de tarefas. Aquele que está voltando, aquele que sentiu e que ainda tem... Como que fica essa dificuldade nele para religar? Porque ele já passou as oportunidades, já passaram as convivências, né? A pessoa que ele tinha que encontrar, os momentos já foram. E como que fica essa sensação dele do pertencimento? Como você analisa isso? Olha, o que eu vejo nessa história toda é o seguinte: pertencimento é um problema de prioridade. Se há inteligência, a prioridade é boa. Se não tem inteligência, a prioridade é ruim. Então, ou é ou não é. Você vê logo a situação, como é que a pessoa vai ou não vai. Se ela tem um pertencimento positivo da história, ela está aberta. Ela já é universalista. Se ela tem um pertencimento fechado, ela é fechadinha dentro de certa situação, situações ali da história, e ela então fica dentro de um negócio acanhado. A visão é menor, a miopia, do ponto de vista evolutivo. Então o que eu vejo é o seguinte: o pertencimento, o estudo da qualidade do pertencimento a que você se submete, mostra o nível da sua evolução. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, eu, do modo que eu falo, que você me conhece, desabrido, que eu abro o jogo na história, falo tudo aquilo dentro do meu posicionamento. Respeito todo mundo, mas critico também todo mundo. Mas eu tenho o meu posicionamento básico, a que eu dou valor, que eu coloco aquilo como sendo o código principal, a linha mais séria, do processo da evolução. Então, eu tenho pertencimento, sou consciente disso.
Mas veja, a minha qualidade é outra. Outra coisa, eu parto do princípio da descrença. Se uma pessoa tem o princípio da descrença, o pertencimento dela já é outro nível. Você não pode comparar com o resto que tem por aí. Você não é uma pertença assim vulgar mais. Agora, qual o pertencimento maior de vocês que mudou tudo? Foi o curso intermissivo. A hora que vocês têm uma cláusula pétrea dessa PROEX, como é que fica? Esse pertencimento mudou tudo. Agora, outra coisa. Não existe consciência que não seja pertença de alguma coisa. Todo mundo é. E eu não estou falando do filho que nasceu do pai ou da mãe, não é isso. Coisa mais embaixo, mais séria. Então, todo mundo, toda consciência é uma pertença, devido ao problema da evolução. Você é traste de alguma coisa. Agora, o ideal é você deixar de ser traste para ser, não vai ser troço, mas para ser alguma coisa positiva, palpável, construtiva, frutífera. Esse aqui é o negócio, isso é que nós temos que estudar. Então, por exemplo, em vez de ser uma pedra, seja pelo menos uma fruta, já é alguma coisa. Você está entendendo como é que é? Dentro do seu, da sua cosmovisão, do seu problema. Agora, qual é? Estamos online. Agora escuta, vou fazer agora uma pergunta cretina para vocês. Qual é a pertença básica maior de todo mundo aqui, aqueles que já são e aqueles que estão querendo ser? Hein? Procedência extrafísica? Hein? Como é que é? Você não vai falar nada? Você que entende isso tudo, que vergonha. Ô, Arlindo, você não vai falar nada? Hein? Não. Complexo? Gente, raciocina, gente. Raciocina. Hein? Mini peça. Foi você que falou, né? Eu estou falando que a Margarida é um perigo, já falei para você. Gente, a mini peça dentro do Marx Mecanismo, vocês querem pertença ou pertencimento maior do que esse? Isso eu acho que agora vocês estão começando a entender pertencimento. Sabe o que é a minha, o que eu estou sentindo aqui pelo meu processo? Muita gente aqui não sabia nem o que é pertencimento. Estou certo ou estou errado? O que vocês acham? Teve um negócio, porque aqui a gente sente às vezes a onda da energia. Eu acho que alguns de vocês nem sabiam o que é isso que a gente está falando de pertencimento. Nunca ouvi falar nisso. Primeira vez. É verdade ou não é? Um ou outro. Mas olha, vocês entenderam agora esse negócio da mini peça, né? Mini peça. Eu não sei como é que vocês não pensaram nisso. Onde é que vocês estão com essa cabeça? Vocês não têm interesse em ser uma mini peça? Mas como? Eu não vou falar porca lá qualquer coisa. Não falei nada. Bom, no caso, então, esse pertencimento ela atinge um nível mais evoluído no teleguiado. Autocrítico, luz. Aí já seria mais, mas o problema não é só isso, não. Outra coisa, vamos falar aqui mais embaixo. Tem uma outra coisa muito séria, que a turma aí já tocou no assunto. Que você tem uma pertença também, você é. TENEPS. Gente, a TENEPS todo dia, um amparador, o que é isso? Isso que é coisa mais prática do que isso, de pertencimento? Você está lá conversando com qualquer coisa, eu sinto muito, mas agora é a hora minha aqui. Acabou tudo, tem que parar com aquilo, não interessa qual o compromisso. Tem que se adaptar. Ela tem uma força muito maior em cima das outras coisas. E outra coisa, aquilo é para o resto da vida, não tem nem divórcio. Casamento não é um pertencimento tão forte, igual a TENEPS. Agora, eu vou dizer para vocês, a mini peça do Marx Mecanismo é superior a isso tudo. Se vocês ainda não entendem, vocês um dia vão entender, vocês vão me dar razão. Entende? O que você queria falar? Aqui no trinômio, página 74, na trinomiologia, o trinômio autodisponibilidade, entrosamento, comprometimento. Aonde está isso? O primeiro trinômio, página 74, na trinomiologia, o trinômio autodisponibilidade, entrosamento, comprometimento. Aonde está isso?
Trinômio. Página 74. O trinômio é autodisponibilidade, entrosamento, comprometimento. Sim. Sim. Eu quero que você comente, por favor, quando não consegue haver um bom entrosamento nas equipes. Porque você pode ter isso tudo, mas não conseguir entrosar. Se não entrosou, é porque alguém está batendo o pino, é preciso ver por quê. Quase sempre tem algum egocentrismo nessa história. Uma coisa que não se dá bem. O egocentrismo, às vezes, pode ser de indisposição entre uma consciência e outra lá dentro do próprio grupo. Ou pode ser com referência à posição funcional, que a pessoa não está naquele nível que ela queria. Principalmente quando é homem. O homem precisa estar sempre vendo que está havendo resultado do esforço dele. Se não tem, ele desanima. Aí cria problema. E aí entra o problema do desentrosamento. Por exemplo, toda vez que você estiver trabalhando com gente, que está tudo lá, que é para ser entrosado, e tem homem, dá um jeito de cada homem daquele produzir alguma coisa palpável, vista, concreta. Isso ajuda o problema. Isso é uma das regras da história. Aí divide a psicologia do androssoma, é a psicologia da testosterona. A testosterona precisa estudar qual é a reação conscienciológica proveniente da testosterona. Professor, aqui é B, à direita. Você pode dar outros exemplos de marcas somáticas com a dragona, marca parapsíquica? Olha, existe esse negócio do sampaku, como eles chamam, sampaku. Mas aquilo é relativo. Tem muita gente que não admite isso. Entende? Porque realmente nem todo caso corresponde àquilo que quer. E essas coisas variam muito devido ao processo ocular. Agora, outras coisas que tem é o processo de triscar. Mas isso é muito superficial. Isso existe. A triscagem é um fato. Agora, é mais rara, é mais superficial, é mais difícil da pessoa entender. Você precisa ter muita experiência para você ver quem é que trisca. Eu, por exemplo, eu olho isso com muito amor e carinho, mas são raros que aparecem triscando por aqui. Quando aparece, eu dou mais atenção. Às vezes a pessoa não entende por quê. Ainda no ano passado teve uma pessoa aqui que triscava. Eu não falei nada, nem para ela, nem para ninguém. Mas procurei dar mais atenção, etc. Aí o povo veio, por que é que você está dando tanta atenção para fulana? Questão, que ela mesma pediu, entendeu disso, etc. Aí o processo é a triscagem, devido ao problema da energia. Agora, a triscagem, por exemplo, ela tem uma opção de causas. Isso tudo tem que estudar, porque às vezes tem assédio no meio, tem uma remanescente de alguma coisa que perturbou a pessoa, que desregulou os problemas dela do sistema nervoso. Tem uma série de coisas. Uma vez o senhor falou que, às vezes olhando para o pé da pessoa, sabe, às vezes se a pessoa tem parapsiquismo ou não. Não, tem certas coisas que é um processo de anatomia. A gente sabe como é que é. Mas o meu problema disso aí não, é porque eu vejo o processo de energia. Você sabe que eu, nas questões de energia no Brasil e no exterior, às vezes, eu mandava a pessoa tirar o sapato e julgava a energia no dedão do pé, no hálux, para a pessoa sentir na cabeça. Tem gente que, às vezes, é na pré-kundalini que você tem que começar a mexer. Eu fiz isso com centenas de pessoas. Agora, o problema todo aí é o problema de você ver. Outra coisa, existem, às vezes, certas condições temporárias das pessoas que elas têm olhos energéticos. Você sabe o que é o olho d'água? Olho d'água é um lugar que vai no brejo e tem um lugar lá que tem uma fonte. O tempo todo fica saindo a água. Agora, tem gente que é assim no corpo. Tem algumas alterações no corpo que ele tem olho energético em certas áreas. Por quê? Há um desequilíbrio do processo energético. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes ela teve alguma cirurgia lá na dispersão da energia, vocês sabem onde é que é, não? Aqui? Esplênico. Aquilo às vezes pode dar depois em certas áreas, às vezes temporariamente, o olho energético. Você está entendendo? Então é como se saísse o tempo todo aquela alteração. Às vezes aparece na mão da pessoa, no braço. Essas coisas tem. Mas isso é coisa rara e a maioria é patológica. É alguma alteração que tem.
Agora, igual isso, tem mais um monte de coisa. Outra coisa também, existe uma marca da acupuntura na orelha, o pavilhão da orelha aqui dentro, na hora que sobe. Isso também, às vezes, mostra, o processo de energia. E mostra o parapsiquismo da pessoa. A pessoa tem que usar a acupuntura para ver como é que é. Tem que pegar um bom acupunturista para fazer e colocar a agulha no pavilhão auricular. E ver como é que fica, na orelha. Agora, por exemplo, esse olho d'água. Como se fosse essa analogia do olho d'água, assim, depois de uma cirurgia. Eu não estou ouvindo nada que você está falando. Essa analogia que você fez do olho d'água, às vezes da saída de energia patológica. Olho d'água, sim. Isso pode... Fala mais devagar para a gente ouvir, porque esse troço aí está esquisito. Tá. Isso pode ficar, vamos supor, a pessoa viver a vida inteira com essa descompensação de energia? Não, essa do olho d'água não, isso é temporário. Isso aí é porque, às vezes, é processo de assédio, às vezes é porque a pessoa tem alguma alteração neurológica no corpo, ou traumática, e aquilo fica alterado ali. Agora, que essas coisas tem. É como se tivesse um chakra extra, entendeu? Secundário, mas extra, foi criado. Essas coisas tem. Eu já vi isso tudo com gente. Agora, num caso desse, você tem que trabalhar com a energia com aquela pessoa até aquilo desaparecer. Para ela ficar certinha nos chakras básicos, porque senão, ou no chakra secundário, mas certinha. Porque senão está danado. Agora, por exemplo, uma pessoa, às vezes, viu, João? É bom entender isso aí. Ela tem os chakras básicos, vamos supor, esses 7 chakras básicos que tem. E tem os chakras secundários, terciário, etc. Agora, um chakra desse secundário começa a ficar mais forte que os outros. Por exemplo, palmar, aqui ó, na palma da mão. Ele é secundário. Mas tem gente que tem o palmar superior ao laringo chakra, ao front chakra. Esse aqui é superior a todos os outros. Então, essa pessoa, a energia dela é tudo tipo psicomotriz. Não tem muita coisa de mental soma, processo de lógica, de racionalidade, não tem nada. É tudo coisa superficial de bicho. No entanto, às vezes tem muita energia. Você entendeu ou não? Por isso que a gente tem que estudar os processos de chakra básico, essas coisas todas, para ver como é que é. Waldo. Waldo. Vamos lá. Duas coisas aqui. O primeiro é no Psinologia. A autopecianização Aonde que é? Psinologia. Psinologia. Não sei se já foi falado aqui. A autopecianização reconfortante e pertencer a algo maior a si mesmo. Psinologia. Página 7.3. A última linha do Psinologia. O último item. Aonde que é? O último item. Psinologia. A autopecianização reconfortante, é isso que você está falando? Eu li isso aqui, de pertencer a algo maior a si mesmo. É isso? O caso todo é o seguinte, aqui ó. Autopecianização reconfortante, de pertencer a algo maior a si mesmo. Você é uma mini peça que está participando de um macromecanismo multidimensional que você não sabe o tamanho daquilo. Isso é reconfortante, é gratificante. Isso melhora o seu estado de espírito. O que você acha? Entendeu? É isso aí. Isso é pertencimento pessoal de alto nível. Agora aqui, ó. Meu filho foi tratado ano passado por apresentar TDAH, envolvendo o uso de Ritalina. Ele está com 13 anos. Eu, pessoalmente, estive relutante com essa abordagem, mas a mãe e a psicopediatra foram firmes. Daí decidi concordar. Mas também coloquei professora particular. No entanto, ele não conseguiu passar de ano. De fato, acho um tanto disperso, mas o senhor sabe, adolescência, hormônios, sexo, etc. Houve, inclusive, a sugestão de que eu, o pai, é que haveria transmitido isso geneticamente. E que, inclusive, meus interesses espirituais seriam indicativos de processo patológico. Considero isso franco problema de abordagem do paradigma fisicalista reducionista, que patologiza tudo que não é explicado. A indicação para esse ano é que ele continue o tratamento. O senhor e a Equipex poderiam dar algum auxílio com informação que possa auxiliar com a energia ou exemplo pessoal. Não, a primeira coisa aí precisava de examinar mais a criança e ver como é que é isso.
Tem que ver esse menino com calma, ver o processo da memória dele, examiná-lo bem com calma, ver se ele não tem muito bloqueio na cabeça. Agora, a Ritalina é um problemão, mesmo na idade dele é um problemão. Tem que ir com muita calma com isso. Agora, eu vou te explicar por que é um problema. A personalidade humana, ela só fica madura do ponto de vista do corpo aos 26 anos. Ele está na metade da maturidade. Então, veja, o cérebro dele está na metade daquilo que vai ser definitivo. Por mais que ele tenha criado, ainda não assentou tudo. Na hora que toma um remédio desse, vai começar a atuar nos neurônios, é lógico que o cérebro não vai desenvolver no normal do jeito que ele devia ser, porque ele está com 13 anos. É isso que a Ritalina é ruim. E não é só a Ritalina. Todo remédio bravo que mexe demais do cérebro, principalmente se a pessoa tem menos de 26 anos, é um problemão. Tem lógica nisso? Eu acho que está claro que eu estou explicando aqui, porque esse aqui é o ponto de vista que eu tenho desse negócio aqui, da hiperatividade, é o processo da hipoamnésia e etc. Tal. Então aí o problema era o seguinte, era ver se esse garoto não pode tomar outras coisas mais suaves. Por exemplo, ele podia tomar ginkgo biloba, panacan, que às vezes pode melhorar muito, porque melhora a concentração. Outra coisa, precisa de ver os hábitos que a pessoa tem, melhorar os hábitos dessa criança, de acordo com a melhoria do processo da deficiência da atenção. Agora, isso é uma saída que tem. A outra, faça energia em cima dele. Põe o arco voltaico em cima dele, você é o pai. Isso aí pode ajudar muito. Mete as duas mãos na cabeça dele todo dia aí, durante uma temporada aí, uns 15 minutos, 20 minutos, você vai ver que ele vai melhorar também. Se a sua intenção é boa, você vai chegar lá. Seria Jesus Cristo hoje um serenão? Está danado. Esse aqui ainda não escutou nada. Não. Ele tem muita coisa pela frente ainda. Sou consim não intermissivista, saída da baratosfera há apenas 46 anos. E atualmente praticando a TENEPS há pouco mais de 2 meses. Minha esposa quer praticar a TENEPS o mais breve possível. E solicitou perguntar ao senhor dessa possibilidade, pois de acordo com o manual da TENEPS, devemos dar um intervalo considerável entre o início da TENEPS de um e outro da dupla evolutiva. Olha, é bom esperar mais uns 4 meses pelo menos, para dar pelo menos 6 meses de diferença. Às vezes é bom. Agora, tem uma pergunta boa, né? Você falou que saiu da baratosfera, ok. Isso é a maioria de nós todos. Mas, eu quero saber o seguinte, como é que estão os 2 meses? Isso é que é coisa séria. Embolou o meio de campo? Como é que está? Está suave? Isso também é muito importante. Se tiver muito agitado, fala com a sua esposa para só fazer a TENEPS daqui a 1 ano. No mínimo. Isso é que é o ideal. Deixa baixar a poeira. E olha, essa poeira geralmente é tóxica. Ela tem de tudo quanto é veneno tem nessa poeira. Não se pode brincar nesses 6 meses, não. O negócio é sério. Agora a gente tem alguém aí com o microfone? Professor Valdo, página 73, aqui. Pensenologia, justamente a pergunta que se fez, a autopensenização reconfortante de pertencer a algo maior a si mesmo. Poderia ser la de inversista e completista, né? O que tem? Do inversor existencial. Não, aquilo que a gente está falando é o seguinte, que a pessoa ela se sente reconfortada por pertencer a um trabalho que é maior que aquilo que ela é. Que era uma mini peça dentro do macromecanismo. Esse aí explica direitinho o que é. Raciocínio. Eu sou pequeno, mas tenho um papel a desempenhar. É muito importante o que eu faço. A minha funcionalidade é positiva. Isso é que é o processo aqui reconfortante, a autopensenização. Tem lógica? Sim. É o que eu expliquei, é o melhor exemplo aí, mais fácil para o povo entender, né? Mas tem muita coisa assim. Entende?
Eu, por exemplo, eu me sinto muito reconfortado e gratificado de pertencer ao grupo de vocês. Que o grupo de vocês aqui é muito superior a qualquer coisa minha. E eu sou consciente disso. Eu entendo disso. Obrigado pela parte que me toca, é isso? É evidente. Convivialidade e sadia. É? Convivialidade e sadia. É. Tá certo? É a vida. É o caminho. Professor. Sim. Aqui. Esse senso de pertencimento nem sempre é lúcido. Na maioria de nós, antes de chegar, as decisões todas são de maneira... Não é só isso, é o que eu estava falando. Aqui eu acho que tinha gente que nunca eu tinha ouvido falar com calma sobre pertencimento. Sim. Essa palavra pertencimento não estava no dicionário cerebral de alguns aí. Uhum. E olha, vocês, para mim, constituem a nata. Olha bem, aquela que o liquidificador já mexeu de tudo quanto é jeito. Ficou só a coisa melhor. Pensando em termos de grandes decisões que impactam a vida das pessoas, muitas delas podem ter sido tomadas em função desse senso inconsciente de pertencimento. De alguma forma, tem um link, tem uma estrutura que a própria pessoa não identifica e que faz com que ela tome decisões a favor daquela possível qualificação sem que tenha nada muito consciente. Para direcionar. Agora, o problema é que o pertencimento real mesmo é aquele que tem mais lucidez, né? Quanto mais, melhor. Ô, Valdo, aqui no ar, você falou alguma vez que tinha um evoluciólogo, se não me engano é Magister, que uma das especialidades dele era amalgamar, né? Juntar pessoas, fazer grupos em torno dele, assim. E isso está dentro do pertencimento também, dessa teoria do pertencimento. Qual que é essa... a lei da afinidade. E como que ele faz esse... Os afins se atraem. E ele conhece isso muito bem para fazer a união dos afins. Eu, por exemplo, eu quero fazer isso com algumas pessoas. Por exemplo, vamos pegar aqui e dar um exemplo. Eu queria que o Antônio tivesse mais contato com os Zaslavski. Você sabe quem é o Zaslavski? Ele é da Sinvex. Sim, ele está publicando 2 artigos, a gente vem trabalhando aí com esses 2 artigos. Eu desejaria que vocês dois se inteirassem mais dentro do trabalho de vocês. Você já viu os artigos dele? Sim, sim. O rapaz é uma cabeça. Sim. Então, nós vamos juntar uma cabeça com a outra. São 2 macrocéfalos. Eu gosto muito do bicéfalo, que é um cara com 2 cabeças. Então, aí vai ser o macro-bicéfalo. Está entendendo? Ele é bom. E outra coisa, ele é mais jovem, é bom para você conversar com ele, indicar. Ele está acabando o doutorado dele. Inclusive, Valdo, um dos artigos que ele está, o último que está saindo agora na revista do 8º Sinvex, é sobre, ele está propondo 41 subespecialidades da infectologia. E como eu tinha falado com você, a gente quer propor também o aumento das especialidades da conscienciologia. Aí eu vinha pensando de conversar com ele para a gente transcender a proposição das especialidades. Você sabe que eu estou trabalhando com as 300 atualmente, né? Já teve gente que então, a gente queria organizar isso aí, o quadro sinóptico dessa. Tem mais ou menos umas 300 atualmente. Agora, o meu cálculo há muitos anos é que tem mais de 500, né? Eu trabalho. É que ainda não apareceu tudo. Muito bom. De vez em quando aparece uma ou outra, assim, mais clara. Tal. Registrada aqui a sugestão, mas vou seria fazer bom. contato com ele para a gente trabalhar. Não, agora fala com ele para vocês trabalhar um pouco mais junto, estudar alguma coisa junto, que é importante para ambos. E depois para nós. Nós vamos receber, né, os dividendos dessa fusão de empresas. Não é isso? É o dividendo. Tá certo? E outra coisa, é empresa de bilhões. Tá certo? É mega fusão. É a merge, como diz em inglês. Valdo, o que é que tem a síndrome do estrangeiro? Tem algum paralelo também com esse pertencimento? Porque a pessoa sente que pertence a algum lugar que não sabe o que é? Pode ter, mas é secundário, né? O problema todo é outras coisas. Mas seria a síndrome do estrangeiro, geralmente... Seria um patológico, uma deficiência de pertencimento? Mas é secundário, não é o essencial aí no caso, não. A coisa de pertencimento é diferente.
certo? Agora, uma coisa que é bom sempre examinar é isso. Você tem pertencimento, é positivo ou negativo? É cosmoético ou não? É evolutivo ou não é? Isso que tem que ver. Porque todo mundo tem pertencimento, ou é pertença de alguma coisa. Você pertence a alguma coisa. E não é nem a mamãe nem o papai. É isso que tem que lembrar. E outra coisa, não é também a duplista. Você também não pertence. Então tem que examinar bem o que é a pertença que nós estamos falando. Como é que é? Agora aqui. É o autopertencimento consciencial através do senso de responsabilidade, da coerência, que leva ao complexo da Recim ou o inverso. O completismo da Recim que leva ao autopertencimento consciencial. O que vem primeiro? Não. Se a proex da pessoa é pequenininha, pode ser que ela leve a coisa. Mas se for grandona, o que faz mesmo é o trabalho que ela faz, é que leva. Na página 76, em taxologia, no item 26, em pertencimento sociocultural, na mesologia, está isto, além da geopolítica, as questões de conservação de pertencimento cosmoético, os recursos naturais do planeta, tão debatido, discutido atualmente. Sim, pertencimento sociocultural, a mesologia. Mesologia é ecologia, é justamente isso que você está falando. Mesologia é sinônimo de ecologia, no caso. É um ambiente. Isso que o povo gosta de falar, meio ambiente, que é besteira, isso é redundância. É um ambiente, é o meio. Agora há pouco o senhor comentou sobre chakra palmar. Embora em muitas situações angustiantes eu sinto um nó na garganta, em muitas outras situações angustiantes eu sinto uma dor muito forte na palma da mão esquerda e nada na garganta ou na mão direita. Nunca ouvi qualquer explicação a respeito. Muito fácil isso aí. Poderia, por favor, comentar sobre o assunto? Muito fácil. O processo é o seguinte: mão é coisa do jejum. Tudo que tem aqui, ó, você pega uma pessoa, ela é totalmente casca grossa. Você começa a mexer com energia, a primeira coisa que ela vai sentir é na mão. Uma outra coisa, chega uma pessoa, você mete energia que todo mundo sentiu, que o cara ali chegou até a sentar. E você pergunta para ele, o que foi? Eu falei, não, eu senti isso que esquentou aqui a ponta dos meus dedos. Quer dizer, esse então é o casca grossa que está começando a receber o defloramento energético parapsíquico. Defloramento energético parapsíquico, esse aqui é o nome que eles usavam em iniciações, essa coisa toda. De modo que por aí você vai entender que o seu caso, você era um casca grossa que está começando a afinar a casca através das mãos. O problema todo é esse. Agora, o que eu desejaria, por exemplo, se você um dia chegar aqui, eu vou fazer aquela experiência de colocar os dedos assim, ó, para ver como é que ele sente, para ver se vai para outro lugar. Depois a gente joga na cabeça dele, no corpo inteiro, para ver se ele sente. Por aí a gente testa, na hora, como é que está o nível de sensibilidade do processo energético. Mas olha, é por aí mesmo. Agora, você está com a sinalética. Só que tem que a sinalética, essa aí é de pobre. Quer dizer, de despossuído. Se de arranjar uma sinalética é maior. Agora, se você já tem isso há muito tempo, mostra que você pode desenvolver num nível muito acima da média. Você tem isso há muito tempo, mesmo que foi pequeno. A constipação por muitos problemas pode fazer seu cão adoecer? O animal consegue captar? Sim. Todo mundo sabe que o animal doméstico, com o passar do tempo, fica parecendo com o dono. Principalmente cachorro, por exemplo, com o passar do tempo, o pessoal olha para o cachorro e vê a cara do cara, vê o cara e vê a cara do cachorro. A própria ciência já chegou a essas conclusões, devido ao problema de afinidade. Agora veja, se as aparências já começam a aparecer, quer dizer, o cachorro começa a imitar o cara começa a imitar o cachorro, isso mostra então que tem uma afinidade maior. Na hora que tem esse entrosamento dos afins, outras coisas começam a aparecer. De modo que, se adoece, a pessoa se sente mal, o cachorro não vai se sentir bem. O cachorro adoece, você vai ficar preocupado demais, você pode fazer somatização da doença dele. Tudo isso é possível. Isso é um caso sério. Eu, por exemplo, eu
vivo com um monte de pessoas e um monte de sub-humanos, né? Sempre. Agora, o que se passa? Apareceu um gatinho lá em casa, que eu pedi para cá, você não dá. Ou fica com esse gatinho, ou nós ficamos com as 3. Você não vai querer dispensar as 3, porque senão não dá. Devido ao temperamento do gato. Ele não dá. Ele aqui lá ainda precisa de várias vidas para ficar no nível, por exemplo, da Mima. Ele não está muito defasado. Ele é totalmente selvagem, esquisito. E outra coisa, ele não é pé duro. Entende? Ele é de raça. Alto nível, uma beleza de gato. Mas só de olhar para ele, você já tem medo. Você vai ter medo dele. Gente, o gato é impressionante. Impressionante. Agora, eu julguei energia, vi as coisas dele e falei, não tem jeito, que esse aí é ele. Quer dizer, o gato, ele é auto-assediado. Entende? E não vai consertar. Para mim, eu tenho trauma muito sério nessa vida. Muito sério. Entende? Agora, eu falei, a Graça, não dá. Ele vai atacar as gatinhas. Elas são... Você já viu as nossas gatas? São tudo... Não, elas estudaram todas as páginas e decoraram do Homo sapiens pacífico. Ela sabe tudo, acompanhar tudo que eu escrevi. Tá entendendo? É todo mundo pacífico. Agora, chega um gato desse, que é belicista, diretamente do Pentágono. Como é que fica? Não dá. Então, veja, isso tudo é por causa da influência que tem uma coisa com a outra. Por exemplo, as gatinhas lá, eu sinto a hora que elas estão doentes. A distância. Chego lá e ponho energia e confirmo se tem ou não. A Graça já sabe disso. Quando eu falo, ela já está acostumada comigo, com bicho. Vocês têm que lembrar o seguinte, eu, no interior, atingia tudo que aparecia. Desde extraterrestre, que foi o caso da Amy, e outros mais, até os sub-humanos e extra-humanos, os humanos, é o que aparecia, tinha. E vocês sabem por quê? Naquele meu consultório que você viu lá a casinha, o caso é o seguinte, chegava aquela menina, então eu tratava da garota, e ela ficava boa, ela não me esquecia. Aí ela ia para casa, passava uns dias, o cachorro adoecia. Eu disse, não, eu quero levar ela lá no doutor. Eu melhorei, eu quero que ela melhore também. Então, já tinha eu que atender o cachorrinho dela, porque era igual ela, irmão, filho, sei lá o quê. Então, a menina, você não podia deixar, né? Lá vou eu mexer com energia, mexer com os dois, a mão no cachorro e a mão nela, mexer como é que é, pedia para ela abraçar o cachorro, e aí eu colocava energia com tudo junto, aí limpava tudo. E quase sempre a gente viu o que é que podia, como é que era e tal. De modo que esse processo de fazer o seu cão adoecer, pode sim. O cachorro, você sabe, ele precisa de psiquiatra, conforme o caso. Se você adoeceu, às vezes ele nota que você adoeceu. Outra coisa, hoje já tem gato que sente pelo processo da energia quando a pessoa vai morrer. Porque já há uma falência geral dos órgãos, e ele percebe o processo da energia que está indo embora. Hoje já tem até caso disso, já ficou um negócio assim sério, porque já mexeu na UTI, o povo já viu no hospital, que tem essas coisas todas. Agora, é o problema, preciso de fazer a telepatia entre pessoa e o subhumano. Isso é que é o ideal. Eu acho que esse é o caminho agora, que nós temos que falar muito nisso, para o povo começar a fazer. Isso aí vale a pena, você entender mais o que o cachorro fala, o que o gato fala para você, o que o cavalo fala. Tudo isso é um fato. Professor Valdo aqui. O senhor poderia explicar um pouco melhor como é que funciona as interferências extrafísicas nos animais? Os animais é o seguinte, gato que está lá dentro de casa e aí... O caso todo é um problema de energia. A energia que comanda as coisas no cosmos. Então, se a energia bate, eles são sensíveis, eles às vezes sentem mais do que os outros. Por exemplo, a branquinha nossa lá, a Crystal, ela sente tudo. Agora, é o máximo você ter uma gata dessa, porque você vai fazer um negócio, por exemplo. Você leva o povo para lá e deixa a gatinha. Se ela pular no colo da pessoa que você vai fazer o negócio, você já tem confiança do que vai acontecer. Se ela sair fora, é preciso abrir o olho, porque tem alguma coisa. Quer dizer, existe uma série de processos. O povo fica usando cachorro só para cheirar cocaína por aí,
Gato, às vezes, faz diagnóstico muito melhor do que cachorro. Mas tem que saber ler, tem que ver o discurso, fazer a leitura da história dele. Como é que funciona o assédio nos animais domésticos? Nos animais domésticos é o seguinte: se a pessoa começa a mexer e depois ela violenta aquela condição de harmonia que o animal doméstico está, ela começa a fazer o assédio. Então, essa violência ou violentação quase sempre é feita através de violência física. Então, por exemplo, se começar a brigar muito, ou fechar, ou fazer alguma coisa negativa que ele não está habituado, começa o processo de assédio sério. Agora, a gente vê direitinho como é que é. Eu vejo, por exemplo, um gato, pode ser até pequenininho ainda. Eu vejo pelo jeito, eu sou capaz de falar, não, deve ter acontecido isso assim, por causa disso. Você vê tudo como é que é. Agora, por exemplo, tem certos diagnósticos que são difíceis. Agora, eu às vezes tenho inspiração, também mexi muito com isso durante muitos anos, interior, aquela coisa. Então, por exemplo, vem aí o meu filho junto com a minha filha de criação, que é a mulher dele hoje, né? Vem os dois e você sabe, eles são doidos com esse negócio de bicho, sabe mexer com isso. Ela, então, aprendeu com a Pia Steiner. Ela é especialista em certas coisas, principalmente cachorro. Ela, por exemplo, em certas coisas, até que ela entende até mais do que eu. Agora, o que se passa? Ela vem, então, com a cadelinha, que estavam tarados. Compraram aquilo, caro, etc. tal. Alguém aí já deve ter visto a cadelinha. Agora, o que se passa? A hora que descer a cadelinha, eu vou segurar, fico com ela, etc., para ver, porque sempre estão querendo pedir, veja aí o que tem. Aí lá pelas tantas eu deixo. Ela então começa a mostrar o jeito dela, as reações, tomou conta da casa, do povo, fez paz, em paz com todo mundo. Aí eu falo assim, olha, eu não queria dizer para vocês, mas eu sou obrigado a falar, eu não posso estar tapeando vocês, já está na hora de vocês saberem. Essa garotinha sua aí, ela é epilética. Isso aí vocês têm que ter mais cuidado, porque esse processo essa reação de epilepsia, que dá de epilepsia, isso aqui é. Isso, ninguém tinha visto, ninguém falou nada. E o meu filho riu de mim. Meu pai, essa aí agora não, está demais. Porque meu filho, se deixar, ele quer fazer às vezes piada em cima de mim, né, o tempo todo. Então, veja, 2 dias depois, ela teve uma crise epilética, lá na frente deles, do jeito que eu tinha marcado tudo. Aí chegaram com aquela cara de paisagem para mim. Pois é, não, ela teve. Aí lá vamos nós jogar mais energia, ver como é que é e tal. Agora, então, veja, um diagnóstico desse é mais difícil. Você saber a epilepsia num bichinho desse. Outra coisa, ela tem 2 quilos, 3 quilos, 2 quilos por aí só. Como é que você sabe disso? Agora, tudo na questão aí do processo da epilepsia é o problema da etologia subhumana. É o processo do comportamento. Entendeu? Eu estudo o problema da etologia também. Não é só o processo da psicologia animal, isso é besteira. Tem que ver a conduta, é o comportamento, o humor também. Você vê isso tudo. Às vezes o comportamento mostra mais do que o temperamento dela. Entende? De cara, às vezes, você vê o comportamento, você pode dar um diagnóstico mais rápido, de imediato e correto. Então, essas coisas aí que eu estou falando, esse negócio é complexo, não é fácil a gente saber. Agora, do ponto de vista grosso, você saber assim o geral, às vezes é mais fácil. Entendeu? Você saber, não, como é que é o tipo de temperamento aqui desse bichinho? Melhora, não melhora, como é que vai ser e tal. É igualzinho esse gato não melhora. Ele está traumatizado, está alterado. É igualzinho aquela cadela que teve aí. Eu falei desde que ela chegou, assim, ela é doida, fizeram mal para ela, esse negócio todo está alterado, ela não vai melhorar. E ela tem irritação cortical. Isso aí, com o tempo, ela pode até piorar. Se deixar num lugar irritativo para ela, ela vai ficar pior cada vez mais. Você sabe que levaram agora a Bela, está lá do outro lado, né? Lá parece estar mais calmo, que eu pedi para levar o negócio mais calmo. Outra coisa, esse gato, a Graça já viu uma pessoa aqui que é o gato, vai mandar de avião. Agora, já explicou tudo para ele, que o gato não pode ter outro animal junto.
Esse aí tem que ser isolado, que assim ele vai ficar bom. Porque ele é o dono do território, ele não vai brigar com ninguém. Porque do jeito que ele está aí, não tem outra saída, não. Então ela vai mandar por avião, alto nível e tal. Vai mandar agora essa semana. Agora, o gatinho, ela, se deixasse, queria ficar tudo lá. Ela falou assim, não dá, vocês estão vendo que não dá, não adianta forçar a barra. Gente, se nós não mudamos o temperamento de ninguém, vai mudar o temperamento desse cachorro? Não muda, não tem jeito, demora. Isso aí é que eu estava falando, para ele chegar perto da Nima, eu preciso no mínimo 3 vidas. No mínimo. Não vai, mais do que isso não vai ter. Agora, eu falei com a Graça, deixa lá que alguém cuida dele. Da próxima vida a gente cuida. Vamos ver como é que ele está. Mais umas 2, vamos ver se ele chega. Aí vamos juntar e casar ele com a Nima. Mas o negócio todo é esse, é por aí. Professor, na página 74, na trinomiologia, o senhor poderia dar exemplos de filiações subcerebrais, filiações afetivas e filiações mentais somáticas? O caso todo é o seguinte, o problema nosso da pessoa ter pertencimento é um problema de filiação. São as iniciações. Tá certo? Você se filiou a alguma coisa, você é membro daquilo, começou a pertencer ao quadro daquela agremiação. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Então, veja, pode ser subcerebral. Então, a filiação, por exemplo, totalmente marginal, ilícita, máfia. Agora, filiações afetivas, aquilo que você tem, por exemplo, lá junto com a sua mãe, e você não saiu de casa. Você está com 45 anos e está na barra da saia da mãe. Casou, etc., e ficou perto da mãe, não saiu. O marido foi embora, o marido morreu, você continua lá. Eu sei que não é o seu caso, mas estou falando. Uma pessoa que é assim. Agora, filiações mentais somáticas. É aquela que a pessoa se filiou num nível maior. É aquilo que eu quero que aconteça junto com o Antônio e o Zaslavski. É uma filiação mental somática de interesse. Entende? Porque os dois são bons para escrever. O Zaslavski é muito bom para escrever. Você vai ver depois. Ele raciocina bem. Esse negócio da filosofia ajudou a cabeça dele. Ele é bom. Então, como o Antônio é bom também de detalhes, o Antônio vai ajudar nos detalhes. E ele pode ajudar o Antônio na questão da filosofia. Então, junta a fome com a vontade de comer, uma filiação mental somática. É isso que eu estou falando. Agora, veja, essas 3 aqui, você tem que entender como é que fica isso. As iniciações seriam filiações parapsíquicas? Até um certo ponto, sim. Não há dúvida que é. Se você se organizou lá, eu sei daquele livro. Eu entrei na maçonaria, fiz lá e fui... Logo, em pouco tempo, mestre maçom. Saí 6 meses depois, nunca mais voltei. A minha filiação ficou, mas muito superficial. Porque eles mesmos falaram, não, você sabe mais do que isso aqui, você está fazendo outras coisas ainda superior a isso e tal. Eles mesmos, muitos deles me dispensaram, sabiam da história. E tudo amigo meu. A gente estudava junto, tudo alto nível. Cada um faz o que pode. Agora, com vocês, nós temos uma filiação mais profunda. E essa eu não posso dispensar. Ninguém vai me dar um kit place. Eu não vou dar um kit place para vocês. É o placê, também que outros chamam. Você está entendendo? Da alforria, 13 de maio para vocês, do curso intermissivo. Não dá. Vocês não têm 13 de maio do curso intermissivo. Vocês estão escravizados daquilo que vocês fizeram. É a cláusula das pedras. Está certo? Então, pensa bem nisso. Está certo, chefe? Professor, qual a melhor forma, dentro dessa pergunta mesmo que a Loimara fez, de você lidar com 2 pessoas que vivem sobre o mesmo teto, onde uma tem filiação subcerebral e a outra mental somática? A mental somática tem todo o tempo... Você vê o que você pode fazer em função de todo mundo. E vê o que pode fazer em função da assistência, antes de mais nada. Sim. Qual é a atitude melhor para assistir as pessoas? Outra coisa é um exemplo. Com 2 pessoas dentro da mesma casa, o problema de exemplo, às vezes, é muito forte. Sim. Mostra o exemplo na hora das altas definições. Isso, às vezes, é o máximo. Na hora de alta definição, você mostra um exemplo de maturidade consciencial. Isso pesa na balança. Nosso comerciário, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje,
67 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do LOF, Balanço Existencial, e Emanuel Maia, Semana da INVEX. Pessoal, boa tarde. Nós estamos convidando vocês para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no mês que vem, entre os dias 13 e 16. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua vida, o que ela alcançou, o que ela realizou, o que ela conquistou e o que ela pode fazer daí para frente, fazendo um planejamento pessoal, com metas, estratégias e cronograma. São 4 dias em caráter praticamente de imersão, 19 professores, onde nós vamos ter uma série de atividades com esses objetivos, de ajudar a pessoa a fazer esse balanço e esse planejamento. Foi desenvolvida uma apostila com essa finalidade, onde a pessoa vai preenchendo ela mesma toda essa reflexão. Então, ao final do curso, ela sai com um verdadeiro dossiê, com o seu balanço e com o seu planejamento pessoal. Dentre as atividades que ocorrem durante o balanço, nós gostaríamos de destacar a oficina de consciencioterapia e proexis. Porque muitas vezes a pessoa tem a dificuldade ou de identificar a sua programação existencial, ou de realizar de maneira mais efetiva, de maneira mais produtiva a sua proexis, em função de condições patológicas ou parapatológicas. E aí a oficina de consciencioterapia vai ajudar justamente nesse sentido, onde vão ser trabalhados a partir de 3 consciencioterapeutas, condições ou questões referentes à parapatologia, à saúde consciencial e à programação existencial. Essa atividade especificamente ocorrerá direto no campus da OIC, da Organização Internacional de Consciencioterapia. Tá? Então, balanço existencial de 13 a 16 de fevereiro, no próximo mês. Ok? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar a 7ª semana da INVEX, que ocorrerá agora no próximo sábado, dia 16 de janeiro, ao dia 21. Durante a semana ocorrerão várias palestras e um curso com a parceria da PEX, que é o Diretrizes da ProEx, além do passeio ao Museu Bertone. Para mais informações, mandar e-mail para o curso, @sinvex.org. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete Pré-Consciex Livre, com 16 votos. A especialidade Serenologia. Obrigado e uma boa tarde a todos.